Nós podemos então dar início, a este trabalho. Vamos então iniciar este culto a Deus neste domingo, orando ao Senhor, aí onde você estiver com sua família. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento por estarmos reunidos com a tua igreja, Senhor. Nós não estamos fisicamente, Senhor, com eles, mas nós sabemos que em espírito nós estamos unidos num só propósito, nos colocando diante do único e verdadeiro Deus. Nós estamos em diversos lugares, somos diversas pessoas, mas nós temos uma fé, um só Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, neste momento, nós queremos te pedir que o Senhor se faça presente em nossos lares, que o Senhor se faça presente nos lugares onde nós estivermos, Senhor. Nós estamos com a nossa mobilidade reduzida, não devemos sair de casa, não podemos estar na igreja para louvar e cultuarmos juntos, mas, Senhor nosso Deus, sabemos que o Senhor está conosco, nos protegendo nesta pandemia, com as tuas mãos estendidas sobre nós, e nós te louvamos por isso. Por isso, Senhor nosso Deus, eu quero te pedir agora, em favor de todos esses que estão conosco através do Facebook, todos esses, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo eles sejam alcançados pela tua presença e que eles se sintam protegidos pelo Senhor. Meu Pai, estenda as tuas mãos sobre eles, ó Pai, e fique conosco neste culto. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos então dar início a este louvor, já demos início ao culto. Neste momento, meus irmãos, como eu sempre costumo dizer na igreja também, vamos ficar ligados com o trono da graça, ligados no trono da graça. O Senhor está com as suas mãos estendidas. Deus, Ele abençoa quando nós nos reunimos no templo, é verdade, mas Ele também nos abençoa quando nós nos reunimos em casa, no culto no lar, através desta ferramenta online, Portanto, talvez hoje, aquilo que você orou tantos meses na igreja, talvez o Senhor possa atender nesta noite, através deste trabalho. Amém? Então vamos ouvir o primeiro louvor. E aí vocês se o áudio não tiver bom, se o volume precisar ser aumentado ou baixado, você escreve aí que a Ellen está coordenando, ela poderá então ajustar, A gente aumenta, abaixa o som aqui da televisão, eu acho que. Louvado seja Deus. Um momento só, meus irmãos, o arquivo está carregando. Nós teremos hoje louvor com a irmã Luana, com o irmão Paulo Azevedo, com a família do irmão Alexandre, nossa irmã Ana do coral. Teremos hoje uma programação bastante abençoada. Isso, nossa irmã Luana vai louvar a Deus, Acho que aqui tem que mudar. Agora sim. Vai. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.
deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, feito folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. E o que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. E o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quero cumprimentar todos com a Amém, irmã Luana. Louvado seja Deus. Um hino que vem justamente, né, falar conosco num momento difícil, né? Nós estamos, como eu falei antes, privados, não podemos nos reunir no templo, mas ainda assim o nosso Deus é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração, não é verdade? Nós vamos agora ouvir uma palavra pelo nosso irmão que nos mandou a sua mensagem. Vamos ouvir aqui com bastante atenção nosso irmão Alex, né? O Alex, ele é marido da irmã Luana, que acabou de louvar a Deus. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, por mais uma noite na presença do Senhor. Quero glorificar o meu Deus por tudo, irmãos, por tudo que Ele tem nos feito. Amém. Eu gostaria de deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor. E eu queria pedir a você que me acompanhe abrindo a sua Bíblia Sagrada, que se encontra na Epístola aos Romanos, Paulo escrevendo à igreja de Roma, o capítulo de número 8, o versículo, a partir do versículo de número 35, alguns versículos que eu senti em passar aos irmãos, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Louvo a Deus por essa palavra e senti no meu coração, irmãos, de ler com os irmãos esses versículos, aonde nos deixa claro, igreja, que estamos sim passando por um período difícil, um período que para nós é muito difícil, por sermos acostumados à comunhão, à graça, ao poder de Deus. Somos acostumados a buscar o Senhor, a louvar o nome dEle dentro do templo, dentro da congregação ou da casa de oração onde o texto nos refere. Mas eu vim aqui nessa noite para trazer essa mensagem do céu, essa palavra que Deus colocou no meu coração fortemente para te dizer, com toda a convicção, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada nem ninguém, diz o texto sagrado, aleluia. Se não me falha a memória, é a 6ª carta de Paulo, escrevendo aos Romanos. Eu quero dizer à igreja que é um momento que nós precisamos estarmos diante do Senhor, esses momentos a sós, até mesmo porque o texto sagrado, o próprio Jesus nos disse que quando nós quiséssemos falar com Ele, deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, dobrar o nosso joelho, e ali Ele falaria conosco no secreto. Aleluia! Eu quero glorificar a Deus, irmãos, porque eu sinto dentro do meu coração uma alegria de servir o nome dEle, uma alegria de poder contemplar a igreja, o Senhor em tudo em nossas vidas. Aleluia! Desde o momento em que nós acordamos, o ar que nós respiramos, o bom dia que a gente consegue dar aos nossos filhos, à minha esposa. Aleluia! Eu louvo a Deus e glorifico a Ele, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia! Quando a Bíblia diz sobre angústia, sobre momentos difíceis em que nós passamos, aleluia, eu quero te dizer que da minha vida não é diferente. Eu aprendi a viver esse versículo, esse texto esse verso onde o salmista ele escreve, não só esse salmo, como o salmo de 139, dizendo que é Deus que conhece o nosso coração, o nosso oculto, o nosso profundo, aleluia, da nossa alma. E eu posso dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, porque eu reconheço esse Deus, o Deus que nos socorre, o Deus que é presente na nossa vida. Por isso eu quero louvar a Deus na noite desse domingo e dizer o quão grande é o nosso Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. E que logo, logo nós estaremos juntos para a glória de Deus, louvando o nome dEle, glorificando, sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ali no nosso templo. Aleluia. Glória a Deus. Estou com muita saudade, igreja. Estou com muita saudade de dar um abraço apertado no meu pastor. Aleluia. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da igreja, das irmãs do círculo de oração, dos obreiros, dos adolescentes, das crianças. Aleluia. E que logo, logo nós estaremos ali, se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né, por esta palavra que nós ouvimos através do nosso irmão Alex.
Louvado seja Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Disse o texto que ele leu. Nem espada, nem nenhuma autoridade podem até nos impedir de estar na igreja, ou de irmos para lá ou para colar, né? Porém, nos impedir do amor de Cristo, nada nos impedirá de estarmos no amor do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós também, irmão Alex, estamos com saudades, viu? Saudades do irmão, da sua família e de todos vocês que estão nos assistindo nesta noite. Nós sentimos muita falta, né? Da comunhão. E eu sei que quero mandar aqui uma paz do Senhor especial a todos que estão nos assistindo. Talvez você tenha entrado depois que este culto iniciou. Você é bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. Eu sei que nós temos conosco irmãos da Vila Helena, temos irmãos conosco ali do Jardim Natália também. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, os nossos irmãos ali do Éden, com quem nós congregamos terça, quinta, domingo, às vezes aos sábados também. A paz do Senhor para vocês também, meus irmãos. Em breve, como eu disse no final do culto passado, em breve nós estaremos juntos e nós vamos poder nos abraçar, né? Nós brasileiros somos um povo fervoroso, né? Nós gostamos do abraço, do aperto de mão. Então, nesse sentido, essa pandemia nos prejudica até aí também, né? Mas se você estiver ansioso ainda, preocupado, com medo por causa de tudo que está acontecendo, saiba que as mãos do Senhor estão sobre o seu povo. É verdade que nós precisamos ser prudentes, evitar sair de casa desnecessariamente, não é verdade? E se sairmos, temos todas aquelas etiquetas e protocolos de higiene e de segurança que devemos seguir. Vamos ser prudentes, vamos fazer a nossa parte, que o nosso Deus, Ele não deixará de fazer a parte dele, né? Então que Deus abençoe o nosso irmão Alex e a todos vocês que estão nos ouvindo. Nós vamos agora ouvir mais um louvor, e aí onde você estiver, fique em espírito de adoração, porque Deus está recebendo o nosso culto nesta noite. Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o rochedo pegueirá, por isso adorarei. Não me deixará, nunca correrá, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. No dia mau,
Deus, aleluia. Nosso Deus está conosco, né? A colocar a nossa esperança, você colocar a sua esperança no Senhor é a melhor coisa que você pode fazer. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor, né, por este louvor, por tudo que Ele tem feito por nós. Apesar de todas as lutas e dificuldades, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão Alexandre, família, todos por terem enviado este louvor a Deus, e o nosso coração se aproximou mais de Deus através disso, né? Louvado seja o Senhor. Agora nós queremos ouvir uma palavra do Senhor, uma porção da palavra de Deus, pelo nosso presbítero irmão Ronaldo, né? Nós estamos com saudade desse irmão. Olha aí, ó. Pai do Senhor, estamos aqui para trazer uma breve palavra da parte de Deus. Meditamos já nesta tarde no livro de João, Evangelho de São João, quando Jesus, junto aos seus discípulos, após jantar, saíram junto ao mar de Tiberiades, à beira da praia. Aquele momento em que Jesus chega para Pedro e começa a interrogar e diz: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo, a primeira vez. E Jesus volta a perguntar: Pedro, tu me ama? E Pedro responde da mesma maneira a pergunta. E Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus volta e pergunta a Pedro: Pedro, tu me ama? E eu creio que naquela hora, a voz de Jesus penetrando no profundo do coração de Pedro. Pedro lembrou que tinha negado a eficiência do amor de Deus derramado por ele. E nesse texto nós encontramos uma coisa profunda demais. Todas as vezes que Jesus se dirigiu a uma pessoa, a palavra de Jesus nunca era aquela palavra de condenação, nunca era aquela palavra direta, acusatória, mas era aquela palavra diferente. Meditamos lá no texto atrás, quando aquela mulher com fluxo de sangue, eu creio que aquela mulher, depois de tantos anos, aquela mulher naquela situação, se definando, acabando a sua vida, eu creio, meu modo de pensar, que aquela mulher, quando tocou a orla dos vestidos de Jesus, ela não tocou porque estava se arrastando só, não, porque ela não tinha mais força. Era muitos anos de sofrimento, de angústia. Então, quando aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus, eu creio que ela não aguentava mais ficar de pé para tocar. Mas ela toca na orla dos vestidos do mestre. E ouve aquela palavra do mestre: alguém me tocou. E Pedro replica: Senhor, mas como alguém me tocou se todos de a pé? A multidão é imensa. Aí Jesus fala: Pedro, alguém me tocou, porque foi um toque diferente, foi um toque de necessidade, foi um toque de carência, foi alguém que estava aflito nos últimos momentos de não havendo solução. E quando a mulher ouviu aquela voz do mestre, não aquela voz de acusação: quem me tocou, porque eu vou tomar uma providência, não, aquela voz que penetra no profundo do coração do homem, é a única voz que transforma a maneira do homem. Quando aquela mulher ouviu, eu creio que ela não se aproximou do mestre por medo, não. Ela se aproximou porque quando o mestre fala com alguém, a vida é diferente. Há uma transformação, uma mudança. Quando isso aconteceu, aquela mulher falou: mestre, eu te toquei. Porque ela sabia que não seria condenada. Porque a palavra do mestre, a voz do mestre é uma coisa diferente. Quando ela falou: mestre, eu me toquei, ele falou: mulher, vai, a tua fé te salvou. Lembramos também de outros fatos que aconteceram assim, de pessoas como o próprio Zaqueu, quando ele subiu correndo na figueira para ver o mestre, ele queria apenas ver. Quando o mestre falou: Zaqueu, desce depressa. Não foi uma voz de repreensão, mas foi uma palavra doce e suave, porque a palavra do mestre em todos os momentos é diferente. Não é como a palavra do simples homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. A evidência eterna celestial, a potência de tudo que é maior que o homem e a terra. Aí nós meditamos, porque sempre que acontece um fato
de Jesus se dirigir à pessoa. Nós voltamos a outro fato que nos chamou muita atenção. Quando Jesus estava pregando na beira do monte, que a sua mensagem foi uma mensagem dura, era dura. Tanto que Pedro fala, mestre, mas essa mensagem é muito dura, está todo mundo indo embora, mestre. Aí ele vira uma vez, vocês também querem ir com eles. A palavra do mestre transformava de uma maneira tal, quem andava com ele, quem estava perto dele, que quando ele fala com Pedro, vocês também querem ir com eles? Falou, mestre, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Aí nós encontramos a essência da palavra do mestre. Podia ser dura, mas era uma palavra de vida eterna. Era uma palavra de consolo. No momento de aflição, como nós estamos passando agora. Esse momento dessa crise, dessa doença terrível. Mas existe uma coisa, irmão. O sangue do Cordeiro purifica. E a voz do mestre, quando nós lemos hoje na essência da sua palavra, é uma coisa que transforma o coração do homem, consola. Nós passamos aí pela ebola, passamos pela crise da AIDS, porém a igreja permaneceu de pé. A palavra tem a sua mesma essência. E a voz do mestre ainda transforma a vida hoje em dia. Ainda muda situações. Portanto, a voz do mestre é uma coisa diferente, irmão. Eu falando para você uma coisa, o pastor falando é outra. Mas quando você abre a Bíblia, que você começa a ouvir ele conversando com Pedro, conversando com João, conversando com Filipe, Bartolomeu, até com o próprio Judas que era traidor, você nunca encontra uma palavra de acusação do mestre. Você encontra uma palavra de consolo. Foi essa palavra que quando ele falou, junto ao mar de Tiberiade com Pedro, falou, Pedro, tu me ama? A primeira vez Pedro respondeu normal, uma coisa simples. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. A segunda vez ele voltou, falou, Pedro, tu me ama mais do que esse? Eu te amo, mestre. Tu sabe que eu te amo. Mas na terceira vez, quando aquela palavra do mestre entrou e penetrou no profundo do coração de Pedro, eu creio que a mente de Pedro voltou lá atrás. O seu coração, naquela hora, bateu acelerado. E ele lembrou, eu neguei ele. Eu falei que eu não conhecia, não era um deles. E ele agora ainda pergunta, eu amo. Eu que tinha que perguntar ao mestre, Senhor, tu me ama, porque eu te neguei. Não é o Senhor me perguntar se eu te amo, mestre. Mais do que esses outros, não é essa a situação. Mas nessa tarde, de um domingo, embora com essa situação tremenda, mas um domingo abençoado, amém, porque ele tem guardado os seus fiéis. A sua palavra continua com a mesma essência, o mesmo valor, a mesma capacidade de transformar a vida do homem. Tem mais um fato que me faz lembrar agora. Quando Jesus sai, após ser crucificado, e agora ele começa a andar para uma cidade chamada Naum, e vai eles, não dá o caminho. Aí encontra dois discípulos e começa a conversar, e eles perguntam, mas quem é tu, que não sabe desses acontecimentos, essas coisas que aconteceram? Mataram Cristo, já é 3 dias, e ele prometeu ressuscitar. E aí ele começa a abrir as escrituras e falar com aqueles 2 discípulos. Até aí estava normal, mas ele medita. Quando ele chega na aldeia, o que para, convidam ele para entrar, ele pega o pão, até o partir do pão do mestre era diferente. Quando ele abençoa, a bênção era diferente. Porque não era alguém terreno, mas era alguém celestial. Era alguém maior que eu, maior que o homem. Quando ele toma o pão, abençoa e dá na mão deles e some, eles falam, porventura, não ardia em nossos corações quando caminhavam e ele nos abria a escritura. Não ardia dentro de nós as palavras do mestre, porque ele nos abria a escritura como ninguém sabe, como ninguém pode falar. Aí nós encontramos a essência da palavra do mestre. E até hoje é assim, irmão. Quantas vezes estamos em cima de um altar e começamos a pregar a palavra, o Espírito Santo toma nossas vidas e você começa a falar a respeito desta pessoa, essa divina pessoa, porque não é uma pessoa normal, essa divina pessoa chamada Jesus Cristo, outros textos Nazareno, o Galileu, o Filho do Homem, ou até outros textos que possam existir. Quando começa a falar desse ser glorioso, que vem acompanhado com o Pai, com o Espírito Santo, que é aquele que consola, entra no coração do homem, e com esta palavra, que ela mesmo diz em si,
é a única que penetra na divisão da alma com o espírito, discerne pensamentos e intenções do coração, entra lá na divisa das névoas, divide. É a única. E ela traz em si o quê? A presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. E foi isso que mudou a vida de Pedro. Tanto que Pedro, depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Pedro pregou, e quantas almas, mais de 3 mil almas chegaram aos pés do Mestre. Chegou o momento da crucificação e falou: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Muda a minha situação, me crucificam diferente. Porque desde que ele ouviu aquela palavra direta do Mestre, após a crucificação e ressurreição, após a promessa de morar com ele, nunca mais a vida de Pedro foi igual. Porque quando nós ouvimos a voz do Mestre, entendemos o querer de Jesus Cristo, a nossa vida nunca mais é a mesma. E você, se você fosse indagar, milhões de pessoas testificaria isso que eu estou falando hoje, na essência da sua palavra, que está lá em João, o Evangelho de João. Jesus conversando com Pedro junto ao mar. Mas a palavra de Jesus é profunda. E eu creio que entre todos os 12, nunca um deles se esqueceu das palavras do Mestre. No Monte das Oliveiras, no pé do monte, na sua cidade, lá em Tiberiade, lá na Galileia, em Nazaré, em todos os lugares que ele passou, a voz do Mestre, até hoje, no ano 2020, mês de abril, até hoje, a palavra do Mestre está em nossos corações, está ardendo. Nós estamos esses dias sem poder estar no templo congregando, mas aqui nós temos a essência da palavra. Porquanto você que está em casa ouvindo esta mensagem, pegue a sua Bíblia e abra durante esses dias, leia a palavra, porque esse livro ainda não foi selado, ainda há inspiração nesse livro, e as palavras do Mestre têm o mesmo valor. Agora, ao terminar esse meu texto, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e continue conosco durante esses dias de tribulação que estamos passando, mas que a paz que excede a todo entendimento, aleluia, seja derramada no coração de cada um de vós. E Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra que o nosso presbítero, irmão Ronaldo, nos trouxe. Para quem não sabe, o presbítero Ronaldo, ele é co-pastor ali na Igreja do Éden, juntamente comigo, né? Deus abençoe o irmão Ronaldo, toda a sua família, irmã Jéssica, irmão Jonatas também. Estamos com saudade desse irmão, que bênção. E olha, irmão Ronaldo, nós estamos no mesmo espírito, viu? Você falou a respeito de Pedro e eu também, a palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês que estão nos ouvindo nesta noite, também é a respeito de Pedro. Estamos no mesmo espírito, o Senhor está falando. E o presbítero Ronaldo nos lembrou de algo muito importante. Os dias são difíceis, não podemos estar no templo. Eu sempre tenho dito aos irmãos, não deixe de participar dos cultos online, das escolas bíblicas online. Tivemos hoje pela manhã uma aula abençoadíssima, ministrada pelo nosso irmão Salatiel. Foi uma bênção. Os jovens também tiveram a sua aula através de um outro software, de um outro aplicativo que eles estão usando para se reunir. Deus está abençoando. Não deixe de participar dos cultos online. Teremos culto online amanhã, teremos terça, teremos quarta. Não deixe de participar. Outra coisa, faça cultos domésticos na sua casa. Junte com seus familiares e louve a Deus. Leiam a Bíblia juntos. Conselho número 3, não deixe de ler a palavra de Deus e de orar. Intensifique neste momento de luta. É mais importante ainda a nossa disciplina cristã. E eu sempre tenho dito, não deixe também de adorar a Deus através das suas ofertas, né? Nós não estamos lá no templo, mas o templo tem as suas despesas fixas, aquilo que nós nos comprometemos, e nós somos bons crentes e bons pagadores, assim deve ser. Nós vamos agora ouvir a nossa irmã
Ana louvando o nome do Senhor. A nossa irmã Ana Freire, se eu não me engano, essa semana ela completou mais uma primavera, não é isso? Então que Deus abençoe a irmã, Ana. Parabéns, que Deus abençoe a senhora. Nós estamos com saudade de ouvir o coral louvando a Deus. A irmã Ana é a nossa regente do coral, né? Também esteve doente essa semana, mas Deus lhe deu vitória. Vamos O presbítero Alexandro e a esposa completaram ontem 22 anos de casamento. Olha só, o presbítero Alexandro e a sua esposa completaram ontem 22 anos de casados. Olha que bênção, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? E que venham muitos outros anos de feliz união até quando Jesus voltar, né? Deus abençoe. Louvado seja o Senhor pela vida da nossa irmã Ana, né? Que Deus abençoe sua vida, irmã. Estamos com saudade. Essa semana, conversando um pouco com o filho dela, com o irmão Klaus, perguntei como vai sua mãe. Ele disse que estava bem, que tinha dado um susto. Eu disse, diga para ela que ela vai ficar, ela ainda vai ver esse coral completar bodas de prata, né? Mais 25 anos, né? E o nosso coral completou 1 aninho de idade este ano, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. E ao terminar esta ministração da palavra de Deus, nós ainda ouviremos um louvor pelo nosso irmão Paulo. E depois nós oraremos com todos, oraremos pela irmã Ana, que completou 1 ano de vida, oraremos pelo irmão Alexandro e por sua esposa, por terem recebido do Senhor mais esta bênção. E se você quiser enviar o seu pedido de oração, nós oraremos também, né? Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu São Marcos, no capítulo 14, versículo 66.
até o 72 nós vamos ler e depois vamos meditar um pouco a respeito do que ocorreu aqui. Você deve estar com a sua Bíblia. Se não estiver, corra lá, pega a sua espada, né? Porque um soldado sem espada é um soldado morto, né? Nós vamos então meditar aqui na palavra do Senhor. Então eu vou fazer a leitura deste texto que diz assim: E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Jesus estava sendo interrogado, estava sendo julgado pelo Sinédrio. E Pedro ficou lá embaixo. E de repente veio até ele uma das criadas do sumo sacerdote. Versículo 67. E vendo a Pedro, na hora que ela viu Pedro, essa criada, que estava se aquentando, estava frio naquela época, e ali eles haviam feito brasas acendido para que pudessem espantar o frio, se esquentar, né? E Pedro se misturou com aquelas pessoas para se disfarçar no meio da multidão, né? Então a criada, ao ver Pedro que estava ali se aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele, Pedro, negou dizendo: Não conheço e nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou a primeira vez. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele, Pedro, negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar, ou seja, a amaldiçoar, a jurar que não conhecia a Jesus, dizendo: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, 3 vezes você me negará. E retirando-se Pedro dali, chorou. Em outra tradução diz que Pedro chorou amargamente. Meus irmãos, nessa meditação eu gostaria de falar sobre Pedro, como eu já disse. Nosso presbítero Ronaldo já traçou um pano de fundo, e nós estamos então falando a respeito deste personagem no mesmo espírito nesta noite. Pedro foi, meus irmãos, uma das primeiras pessoas que Jesus chamou para segui-lo. Pedro, André, Tiago e João. E Pedro passou a fazer parte daqueles 3 discípulos mais próximos do Mestre. Pedro andou com Cristo durante todo o período e deu, durante aqueles 3 anos e pouco, diversos sinais de que estava entendendo a mensagem pregada. Pedro gostava de estar perto de Jesus. Diz a palavra de Deus que naquele episódio em que Jesus faz aquele discurso duro, inclusive o presbítero Ronaldo fez menção a respeito disso, quando Jesus faz aquele discurso duro, muitos começam a sair de perto. Jesus olha e diz: Pedro, você não quer ir também? Jesus disse: não, eu quero ficar aqui juntamente contigo, porque só tu tens palavras de vida eterna. Pedro viu, juntamente com Tiago e João, uma tremenda revelação divina de Jesus glorificado no Monte da Transfiguração.
E como se não bastasse, Pedro andou sobre as águas, viu Jesus, juntamente com Jesus, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus acalmar a tempestade, e Pedro ainda disse: Jesus, tu és santo, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou seja, nós estamos falando de alguém que tinha experiência com Jesus, andou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, gostava de estar com ele, com o mestre, mesmo quando o discurso não era daqueles que mais agradavam ao coração humano. Pedro cria que Jesus era o Filho de Deus, tanto quando Jesus faz aquela pergunta aos seus discípulos em Cesareia de Filipo, né? Jesus pergunta a eles: o que estão dizendo os homens aí a respeito de mim? E os discípulos começam a responder: olha, uns estão dizendo que o Senhor é a reencarnação de João Batista, uns estão dizendo, Jesus, que o Senhor é Elias que retornou, e etc, e etc. E Jesus então pergunta a eles: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro confessa aquilo que ele pensava a respeito de Jesus. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, de maneira nenhuma nós podemos dizer que Pedro não cria em Jesus, não podemos dizer que ele não havia visto, presenciado o poder de Deus, não podemos dizer que Pedro não gostava de estar com Jesus, porque nós vimos que ele gostava. E com toda essa experiência que o apóstolo Pedro teve com Jesus, neste momento em que ele é colocado em dificuldade, como nós lemos, o que ele faz? Ele nega a Jesus. Ele nega Jesus, simplesmente. E quantas vezes nós já não lemos a respeito disso na Bíblia, né? Até mesmo aqueles que não leem a Bíblia com frequência conhecem a história de Pedro negando a Jesus. Daqui 2 semanas é a Páscoa, e nós veremos na semana da Páscoa, ou no próprio domingo de Páscoa, na sexta-feira conhecida como Sexta-feira Santa, nós veremos a televisão cheia de filmes mostrando, né, toda a história de Jesus, e nós veremos esta passagem de Pedro negando a Jesus. Em outras épocas, quando nós não estamos confinados em quarentena, nós vemos peças teatrais nas praças públicas demonstrando o amor de Cristo, e sempre nós vemos Pedro negando a Jesus. E agora, essa é a meditação. Por que ele, que havia andado com Cristo tanto tempo, visto tantas coisas, experimentado tantas coisas, no momento em que ele é colocado em dificuldade, ele diz: não conheço. Não, mas você estava com ele. Não, você está enganado. Vocês estão enganados, eu nunca estive com ele. Muitas vezes as dificuldades revelam a nossa fé. Como agora, nós estamos passando dificuldades. O medo tem se apoderado de muitas pessoas que estão desesperadas. E às vezes nós vemos uns crentes também desesperados, só faltam se colocar debaixo da mesa. Eu volto a dizer, nós devemos ser prudentes, mas nos desesperarmos quando Jesus está no barco conosco, de maneira nenhuma, não devemos. Justamente nos momentos de dificuldades, muitas vezes a nossa fé, a fé que está no fundo do nosso coração, se manifesta, e foi mais ou menos isso que aconteceu então com Pedro. Por que Pedro nega Jesus? E aí no versículo 67, em especial, que eu até tomo como versículo chave dessa palavra, nós lemos assim: e vendo a Pedro, ou seja, quando a criada do sumo sacerdote
ela desce, ela vê Pedro se aquecendo. Olhou para ele e disse: tu estavas com Jesus o Nazareno. E meditando nesta palavra, eu entendi que o problema de Pedro era exatamente esse. Porque ele estava se esquentando. Como assim? Me segue. Ao ler esta passagem, isso me levou a pensar que talvez em toda a caminhada de Pedro com Jesus, o que ele estava fazendo era aquecer-se. O que ele queria era esquentar-se. Em que sentido? Ele queria estar perto de Jesus porque era cômodo, satisfazia suas necessidades físicas, emocionais, até mesmo familiares. Pedro tem a sua sogra curada por Jesus. Pedro gostava de ouvir a pregação. Tudo aquilo trazia prazer a Pedro. Mas o quanto isso teria verdadeiramente penetrado no coração de Pedro? Eu penso que tudo que Pedro havia permitido até então era isso: eu fico aqui, perto do fogo, perto de Jesus, e isso me basta. Não preciso de maior compromisso, não preciso de maior comprometimento. Eu fico aqui, simplesmente me aquecendo. Se alguém me perguntar, eu digo que não conheço. Se alguém colocar a faca no pescoço, eu digo que não sei, eu digo que não faço parte. O importante para mim é estar aquecido. E nós sabemos que quando a gente fala sobre aquecer-se, a gente fala sobre uma posição cômoda, estar acomodado, estar tranquilo. E muitas pessoas estão nas igrejas ou querem Deus simplesmente para fazê-las se sentir bem, cômodas, quentinhas, longe do frio. E era mais ou menos isso que acontecia com Pedro. Pedro estava de longe, junto, perto. Jesus estava praticamente no andar de cima, e ele estava lá embaixo. Ele estava ao mesmo tempo perto de Jesus, mas longe. Mas só foi haver a probabilidade de um pequeno problema. Veja só, a criada do sumo sacerdote vê Pedro. Não significa que ela tinha autoridade, não significa que ela seria ouvida pelo sumo sacerdote. Afinal, nós sabemos que naquela época os homens não falavam com as mulheres em público, principalmente se eles eram mestres da lei. Ou seja, não adianta nós imaginarmos que ela iria então subir as escadas e falar: sumo sacerdote, temos mais pessoas da seita de Jesus lá embaixo. Não. Quando Pedro percebeu uma pequena probabilidade de conflito, de ser descoberto, ele corre e nega a sua fé. Pedro estava envolvido com Jesus, mas ele ainda não havia se comprometido com ele. E aí, no momento da dificuldade, ele escapou, que nem um pássaro ensaboado. E isso se tornou claro para ele naquele momento. E para piorar, meus irmãos, nós lemos essa passagem no Evangelho de Marcos, mas quando nós lemos a mesma narrativa feita por Lucas no Evangelho de Lucas, e nós sabemos que Lucas foi um evangelista detalhista. Ele se preocupou em entender os detalhes de diversos acontecimentos. E quando você lê essa mesma passagem em Lucas, você vai ver que antes de Pedro negar a Cristo pela terceira vez, aliás, quando Pedro nega Cristo pela terceira vez, e o galo canta a segunda vez, naquele momento, Jesus olha para Pedro. Não é que Pedro negou a Jesus de longe, sem Jesus saber. Não, de maneira nenhuma. Pedro nega a Jesus
na terceira vez, e de alguma maneira existe um contato visual entre ele e Jesus. Meus irmãos, hoje não é diferente. Há uma multidão andando com Jesus. Nós vemos igrejas cheias, nós vemos muitos movimentos arrastando pessoas para lá e para cá em nome de Jesus. Talvez apenas para se aquecer, apenas para ficar de longe. Eu estou andando com Jesus, mas eu estou só me aquecendo. E talvez você se pergunte, mas eu vou na igreja todos os domingos, eu vou na igreja até mesmo a terça, quinta, o que mais Ele quer de mim? Não é, meu prezado irmão, você que me ouve, não é o que mais Ele quer de você, mas Ele quer de você uma coisa, o seu coração, e é provavelmente aquilo que Pedro ainda não havia entregado a Jesus. Pedro começou a entender isso, e semanas depois, quando nós lemos a continuidade da história, o mesmo Pedro, aliás, um Pedro agora transformado, sendo ameaçado pelo próprio sumo sacerdote, ou seja, não era mais a criada do sumo sacerdote. Pedro agora estava no Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, era um grupo de 71 anciãos, composto por fariseus, por saduceus, ou seja, pelos líderes religiosos. Pedro e João, agora diante de todos eles, sendo questionado, ou você para de pregar, Pedro, a respeito desse Jesus, ou vocês vão entrar na chibata. E Pedro responde, antes é melhor obedecer a Deus do que obedecer ao Senhor, seu sumo sacerdote. Nós vemos agora um Pedro totalmente diferente. Isso está lá em Atos capítulo 4, versículo 19. Talvez você pense então, depois de ter ouvido eu falar isso, então o que eu preciso é demonstrar coragem para mostrar que eu tenho uma fé verdadeira? Não, de maneira nenhuma. Lembre-se que Pedro, quando ele estava com Jesus, lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus orou, caiu gotas de sangue, e chegam os guardas para prender Jesus, quem é que tira a espada e fere um dos servos do sumo sacerdote? É Pedro. Então não é, meu prezado irmão, meu prezado amigo que ouve a palavra de Deus, aquilo que você faz para demonstrar, mas sim aquilo que você é. Não é questão daquilo que você tem que fazer para alguém ver, mas é questão de ser, de verdade, um discípulo de Jesus. E isso só acontece quando de verdade você abre o seu coração para Jesus. Esta mensagem que eu estou pregando, ela vale para todos os públicos. Para você que está na igreja, tem estado na igreja, para você pensar se você não anda só se aquecendo. Essa mensagem vale para você que talvez ainda não tenha se comprometido com Cristo, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. O meu convite para vocês, não importa em qual grupo você esteja, é que hoje você diga: Senhor Jesus, eu quero comprometer a minha vida contigo, como Pedro fez depois. Diz a palavra de Deus que depois que Pedro negou a Jesus, ele saiu dali, ele viu que ele tinha errado, ou seja, o Espírito Santo foi até Pedro, falou com Pedro, e Pedro abriu o coração dele, e naquele momento entrou o verdadeiro arrependimento, e aquilo começou a transformar a vida de Pedro. Da mesma maneira agora, você ouvindo essa palavra, não pense que é diferente, o Espírito Santo está batendo ao seu coração neste momento. Como Pedro abriu o coração dele e foi transformado numa nova pessoa,
eu desafio a você, ou melhor dizendo, eu convido a você a permitir que esse Jesus ele entre na sua vida, e mesmo que você seja uma pessoa frequentadora assídua da igreja, pense, se você não tem seguido a Cristo de longe, se você não tem ficado somente se aquecendo, Jesus ele quer transformar a sua vida, ele quer entrar no seu coração. Se comprometa neste momento com Jesus. E você que ouviu essa palavra e quer tomar essa atitude e quer tomar essa decisão, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, para curvar a sua cabeça e orar a Deus comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento eu quero orar pela vida dessa pessoa, dessas pessoas que perceberam a sua situação e se identificaram com o apóstolo Pedro neste momento. Perceberam que as suas relações com Jesus são apenas simpatizantes do Evangelho, se simpatizam contigo, mas ainda não se comprometeram contigo. E no momento da dificuldade, Pedro negou a sua fé. Nós não queremos que seja assim na vida dessas pessoas também. Por isso, neste momento, essa pessoa que está ouvindo a palavra, está orando comigo, querendo se comprometer contigo, entre no coração dela. Senhor, ouve a oração de cada uma dessas pessoas que está orando agora, abrindo o seu coração para que o Senhor entre. Entre, Senhor, nessa vida, faça transformação e faça morada. Senhor, perdoa os seus pecados, que elas sejam transformadas em nova vida, assim como o Senhor tem transformado as nossas vidas. Senhor, escreve o nome delas no livro da vida. E, Senhor Jesus, eu também te peço, se por um acaso uma dessas pessoas que está tomando essa decisão é uma pessoa que percebeu que tem vivido na igreja de maneira superficial, eu te peço, Senhor, trabalhe poderosamente nessa vida também, para que ela seja uma verdadeira discípulo de Jesus, discípula do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor virá buscar uma igreja verdadeira, não uma igreja que só fica se aquecendo à margem do caminho. Ó Senhor, é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou uma decisão por Cristo nesta noite e não tinha feito ainda, me envie uma mensagem no privado. Nós teremos o maior prazer, eu terei o maior prazer de entrar pessoalmente em contato contigo. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora ouvir um louvor pelo nosso irmão Paulo Azevedo. Como é que são, irmãos? Tudo bem? Estamos com saudade dos irmãos, não podemos estar juntos pessoalmente, mas online agora, e nós vamos louvar o nome do Senhor. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da nossa igreja, a Assembleia de Deus ali, aqui no Éden, amém? Vamos louvar o nome do Senhor com o hino, todos conhecem? Por favor.
diabo pode nos tirar uma flor, mas de maneira nenhuma nos tirará a primavera. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Louvado seja Deus. Eu senti a presença de Deus aqui e espero que você tenha sentido a presença de Deus aí também. Aleluia. Louvado seja Deus. E nós temos aqui os nossos próximos cultos online, né? Amanhã, segunda-feira, dia 30, 7h30, o nosso irmão Aparício, que é o pastor lá da Vila Helena, nossa congregação lá na Vila Helena, vai fazer um culto online às 7h30. Todos estão convidados. Fique atento ali no meu perfil no Facebook, que eu vou colocar mais detalhes, exatamente o link, o perfil aonde você pode acessar o culto, né? Vai ser no perfil do irmão Aparício Vicente, mas fique atento no meu perfil que você pode ver. No dia 31 de março, terça-feira, depois de amanhã, comigo nós daremos continuidade àquele estudo bíblico sobre santidade e santificação. Você que participou na última terça-feira, venha com seu papel, com a sua caneta, participe deste estudo. Ah, mas eu não participei do primeiro estudo, não posso? Pode sim. Se você for lá no meu canal do YouTube, eu já coloquei lá o vídeo da primeira ministração, né? Então você pode assistir e terça-feira está conosco. E o nosso presbítero Francisco, que é o pastor ali da nossa igreja no Jardim Natália, caçulinha do setor, conforme diz o nosso pastor José Leante, ele vai fazer o culto às 7 horas. Então é isso, meus irmãos, esses detalhes vocês poderão ver depois lá no meu perfil do Facebook, e que Deus a todos abençoe. Agora eu gostaria de orar, como eu disse, né, pelos aniversariantes da semana, e eu sei que não foram apenas, olha só, nós temos aqui uma lista de oração, né, os aniversariantes, a irmã Ana, como eu comentei, a irmã Ana Cristina também fez aniversário, parabéns. A irmã Karine, olha aí a irmã Karine, que Deus abençoe, nós vamos orar por eles. Os aniversários de casamento, tivemos 2 casais em nossa igreja, né? A Kathleen e o Marcelo, e o Alexandre e a Silvana, que nós vamos orar por eles, né? E nós temos aqui um pedido de oração. A tia do irmão Sérgio, lá da Vila Helena, está em São Paulo com suspeita de coronavírus. Ele pede que o Senhor coloque suas mãos e cumpra a sua vontade soberana. E isso, nós vamos orar para que Deus estenda suas mãos sobre a sua tia, viu, irmão Sérgio? Deus é poderoso para reverter essa situação. E vamos também orar em favor da recuperação da nossa irmã Rose, né? A nossa irmã Rose que está fazendo essas quimioterapias, precisamos cobri-la com nossas orações. Nós vamos então fazer orar por esses pedidos, e talvez você gostaria de ter pedido também, enviado para nós o seu pedido de oração. Você pode mandar o seu pedido aí, né, no Facebook, que nós oraremos em especial pelo seu pedido mais tarde, mas eu também posso te dizer, tenha fé neste momento, coloque agora o seu pedido diante de Deus, que Ele é poderoso para atendê-lo, né? Será que se eu ficar em pé fica ruim? Deixa eu ver. Isso. Mais pra lá. Pronto aqui, né? Então nós vamos orar agora neste momento. Sabemos que Deus é poderoso para atender as nossas orações. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por este trabalho que foi realizado neste momento. Senhor, pelos louvores que certamente o Senhor recebeu, pelas palavras que nós ouvimos através dos teus servos. Senhor, te damos graças por tudo. De maneira especial queremos te apresentar neste momento os aniversariantes da semana.
a nossa irmã Ana, a nossa irmã Ana Cristina, também, Senhor nosso Deus, a irmã Karine. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela vida de cada uma dessas irmãs e também oramos pelos outros que tenham feito aniversário esta semana, que nós não temos aqui em nossa lista. Senhor, estenda as tuas mãos sobre eles e abençoe. Queremos também te agradecer, Senhor, e pedir uma bênção especial sobre a vida desses dois casais que completaram mais um ano de matrimônio, pela Kathleen e o Marcelo, pelo irmão Alexandre e a irmã Silvana. Senhor Deus, estenda suas mãos sobre eles, prospere o seu lar, Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles, sobre seus filhos e sobre todas as esferas deles, ó Pai. Abençoa eles materialmente, abençoe a eles na saúde, Senhor nosso Deus, e sobretudo espiritualmente também. Senhor, queremos interceder em favor da tia do irmão Sérgio, que está com suspeita de coronavírus. Senhor nosso Deus e Pai, estenda as tuas mãos sobre ela. Senhor, tu és poderoso para curá-la. Senhor, tu és poderoso para repreender todo mal, se for coronavírus ou não. O Senhor é poderoso para realizar uma grande obra. Também estenda as tuas mãos sobre a nossa irmã Rose, que está realizando essas quimioterapia. Nós sabemos, ó Pai, que as tuas mãos estão sobre elas e que tu és poderoso para curá-la. Senhor, nada é impossível para ti. Louvado seja Deus. Visita a irmã Rose, visita a tia do irmão Sérgio, visita neste momento todos os nossos irmãos que estão enfermos, doentes, ó Pai. Tu és poderoso para curar. Senhor, alcança também a nossa irmã Nice, alcança a nossa irmã Aldeci, alcança, Senhor, todos os teus servos, ó Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que têm pedido oração, Senhor, os familiares do irmão Pedro, Senhor nosso Deus, que pediu oração pelo seu irmão, ó Senhor, e de maneira geral agora, nós queremos apresentar a Ti toda a Tua igreja e todos aqueles que nos assistem neste momento, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua proteção esteja sobre eles, ó Pai, que a Tua bênção esteja guardando cada um deles, ó Pai, esteja sobre a minha casa, sobre a casa deles, sobre os nossos familiares, aonde eles estiverem. Senhor nosso Deus, abençoe também pastor Leante, pastor Alcides e toda a diretoria deste ministério. Senhor, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. E todos vocês que estão comigo, a uma agora vamos dizer amém. Que Deus abençoe você e nós nos vemos em breve. Que Deus abençoe.